Prefeito Michel, então, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista, por receber a equipe do Diário do Iguaçu no seu gabinete no dia de hoje. Para começarmos este bate-papo, como é a nossa primeira conversa, né, também nesse mandato que está iniciando, gostaria que o senhor contasse um pouco mais para a gente sobre a sua trajetória aí profissional, na vida pública e também na política do município de Iporã do Oeste. Então, muito bom, boa tarde. É uma satisfação receber vocês aqui no nosso município, no meu gabinete. Quem é o Michel? Michel, então, não nasceu efetivamente aqui em Iporã, né? Mas com menos de 3 meses, então, é terra natal dos meus pais, então a gente veio para cá ainda quando eu tinha 3 meses. Mas eu me identifico como iporãoestino porque toda a minha trajetória, minha vida foi aqui. Estudei do pré ao ensino médio na escola, então, aqui no interior do município, né? Após isso, cursei medicina veterinária, né? Então, sou formado bacharel médico veterinário, né? Pela UCEF, Itapiranga, antiga AFAI. Atualmente estou cursando então uma especialização em gestão pública e também tenho uma especialização em gestão e inovação do agronegócio também pela UCEF. Tenho uma ligação muito forte com o agro desde a minha formação. Eu fui produtor rural então minha trajetória na política, ela efetivamente começa em 2020, nas eleições de 2020, uma eleição atípica, questão da própria Covid, mas o envolvimento na sociedade já é algo que vem de berço, já está no sangue de meus pais, de meus avós, então de estar sempre envolvido e ajudando a sociedade. Em 2020, então, fui eleito vereador, né, aos 26 anos, então tive um mandato como vereador até o ano passado, então, na qual tivemos a felicidade de termos primeiramente a possibilidade de sermos candidatos a prefeito do nosso município e também conquistando o êxito, estar aqui hoje como prefeito municipal, né, de Iporã do Oeste. É uma satisfação, é um lugar que é a minha casa, né, é um lugar que eu amo estar, então a gente tem esse como um propósito, né, de todo dia a gente deixar o lugar que a gente vive melhor para todas as pessoas que nela vivem e também as que virão. Então é um sentimento muito assim, de muito orgulho, né, dessa terra que é Iporã do Oeste. Prefeito, o senhor falou um pouquinho mais sobre a sua trajetória na política e também na vida pública. E sobre o município de Iporã do Oeste, quais são os principais diferenciais do município no que diz respeito aos diferentes setores, seja na movimentação econômica, na agricultura, no turismo, na cultura? Conta um pouquinho mais para a gente sobre o município. Sim. Então, Iporã do Oeste é uma cidade pujante, ela vem crescendo de forma rápida, né? O município está prestes a completar seus 36 anos e hoje já vem crescendo, tornando o município de um porte maior, de nível de até destaque, né, regional. E também, por não dizer, do estado, né? Estamos com quase 10 mil habitantes. Nossa economia, então, destaques da nossa economia é o agro, né? A agricultura, então, muito pujante. Ela representa mais de 80% do nosso movimento econômico. E desse movimento econômico, destaque, então, para as principais atividades, que é a suinocultura, bovinocultura de leite e também avicultura, né, que são as principais, mas a gente tem outras também, né, como grãos, né, o tabaco, o fumo, dentre outras. Mas, de modo geral, o agro ele é muito forte em nosso município.
de setores a níveis que não representam de uma forma econômica, mas um destaque é a nossa educação. Por este, então, destaque nos últimos índices do IDEB, primeiro lugar do estado dos anos iniciais e anos finais, e também, né, conquistamos há pouco o selo ouro de alfabetização, então, que é um destaque a nível federal, no qual foram representantes do nosso município em Brasília representar o estado, né, pela educação do estado de Santa Catarina, orgulhosamente aqui da nossa cidade. Dentre outras questões, né, nosso comércio, a nossa indústria ainda temos muito a evoluir, mas empresas consolidadas. O turismo também vem já ganhando um bom destaque. Já foi com os últimos anos começado o trabalho, a gente prossegue, está em movimento agora até mesmo a própria associação do turismo, né, onde os equipamentos turísticos então terão uma representatividade maior. A nível de demais setores, saúde, a gente tem bons atendimentos, resultados, né, muita coisa ainda por evoluir. Estou poucos meses à frente do nosso governo e a gente vê algumas necessidades ainda por cumprir. Nós aqui temos o hospital, eu digo nosso, mas ele é da comunidade, porque ele não é um hospital municipal, ele é da associação, então são sócios na qual mantêm e fazem a gestão do hospital, que é um destaque a nível regional, que é referência a algumas especialidades. Além disso, a nossa indústria, comércio, né? A gente, então, quanto município, se torna um destaque até a nível micro-regional, pela nossa localização geográfica, né? Que é algo que tem um grande potencial a ser explorado, né? Tendo parcerias então com os municípios arredores, e também a questão de nós fortalecermos cada vez mais, né? E sermos polo em algumas situações, algumas empresas, indústrias, prestação de serviço. Então isso é algo que também nos, de certa forma, facilita, que se torna um diferencial, né, na nossa região. Prefeito, como diz o ditado, né, o tempo passa, o tempo voa, já estamos batendo praticamente 6 meses, né, do início do seu mandato, que começou no dia 1º de janeiro. Como o senhor avalia, então, a gestão até o presente momento no que diz respeito à realização de ações, né, a proposição de projetos e também a organização da equipe de governo? Então, né, estamos aí quase meio ano de trabalho. Eu sou muito sincero em falar que a gente não está ainda do jeito que eu gostaria que estivesse. Temos muito a evoluir, mas eu também preciso aqui reconhecer os nossos avanços, né? A gente já teve alguns benefícios, né? Alguns recursos já garantidos, então que nos orgulha já do trabalho feito até aqui. Quero aqui destacar a questão de captações de recursos nesse início de mandato, que é um ano bom, politicamente falando, de a gente ir em busca de recursos, então, para o nosso município. Temos grande desafio, principalmente a educação que é, como eu comentei anteriormente, é um dos nossos destaques, porém, a gente hoje carece de vagas, principalmente creche, né? A creche e a pré-escola. Então, um dos nossos avanços já foi, fomos contemplados pelo governador Jorginho, então, com a garantia de recursos para nós construirmos uma nova pré-escola nesse primeiro momento. E agora aguardamos ansiosamente o PAC da creche, então, que vem pelo governo federal, que estamos esperançosos para a gente ser contemplado, então, com a creche. Nosso município ficou um pouco defasado na questão de estrutura física escolar, no qual fazem mais de 10 anos onde nenhuma escola foi construída.
e mesmo assim a gente teve bons índices. É um grande desafio a gente mantermos os índices e a gente entende que a estrutura física ela é muito importante para isso. Estamos avançando na questão do ensino integral, que é uma das metas da educação, e com isso ainda aumenta mais a demanda de estrutura. Então, é uma das nossas metas, né? 2 escolas novas em nosso governo. Esperamos que, se tudo der certo, ainda esse ano as 2 estejam concluídas. Estamos também encaminhando projetos ainda para a questão de asfalto para o interior. Infraestrutura básica, como eu comentei antes, que é um dos nossos principais responsáveis da economia, e a gente entende que essa infraestrutura básica, o asfalto em curtas distâncias, então facilitando a logística para escoar a produção, né, levar insumos, é de suma importância para o desenvolvimento. Então esse também é um dos nossos compromissos que a gente está trabalhando, está em busca de recursos, além de todo o fomento nos demais setores que a gente vê necessário, né, a questão da agricultura, então estarmos mais próximos, dando o suporte necessário para todos os níveis de propriedade, também na saúde, com mais demandas, com a questão de transporte de pacientes, o cuidado com as pessoas. Isso que foi uma das principais mudanças que eu sinto, é a cordialidade, é a maneira de a gente receber as pessoas nos espaços públicos. A gente conseguiu avançar muito nesse sentido, que é algo que eu prezo muito. O bom atendimento, a boa acolhida a quem vem nos buscar. Então, isso faz nos aproximar mais ainda das pessoas. E eu faço sempre uma analogia. A proximidade nossa com as pessoas, a gente está lá perto e a gente acaba sentindo a dor deles para a gente poder buscar qual que é o remédio. Então, é uma analogia que eu sempre faço, que a prefeitura precisa quebrar as paredes e estar próximo, estar junto ao povo, né? Então, acho que essa é uma das principais diferenças que a gente já conseguiu transmitir nesse primeiro momento de governo. Prefeito, antes de encerrarmos este bate-papo, no mês de junho, Iporã do Oeste completa 36 anos, né, de emancipação política e também administrativa, que o município, a prefeitura municipal está preparando para celebrar essa data especial, essa preparação juntamente com os parceiros para comemorar a data. Então, estamos completando no dia 1º de junho 36 anos de emancipação política e administrativa. É um orgulho muito grande e a gente já quero aqui estender o convite a todos que estão nos acompanhando aqui para vir prestigiar, nos acompanhar. Estamos com uma vasta programação e aqui eu quero dar um destaque para a sexta-feira, no dia 30, no dia 31, no sábado, e também no dia 1º, então, que é o dia do aniversário, no domingo, para a nossa programação. A gente buscou tentar contemplar diversos segmentos, setores e todas as pessoas de Iporã. Então, na sexta-feira, a gente já tem o baile da terceira idade, onde é que a gente quer envolver as pessoas da terceira idade, nossos queridos idosos. No sábado, então, temos a corrida rústica, a tradicional corrida rústica aí para os nossos atletas. Também, no dia 31, temos o baile do município, que sempre foi um marco e nos últimos anos não acontecia mais. Então, vamos voltar com o baile do município, um evento gratuito para todas as pessoas virem prestigiar. E então, também, no dia 1º, temos a alvorada festiva, com a fanfara. Temos a chegada da cavalgada, que estará acontecendo concomitante à programação. Teremos o tradicional costelão no CTG. E à tarde, a partir das 13h30, apresentando, né, com as nossas oficinas de cultura, né, música e canto, as apresentações mostrando os nossos potenciais aqui no nosso município. E também o diferencial, né, entre as
14h30 e às 15 horas, o corte do bolo. Esse ano estaremos antecipando o horário para que mais pessoas possam vir participar, pensando principalmente na questão dos nossos agricultores, que normalmente era um pouco mais tardio e acaba que eles não conseguiam em virtude dos serviços que precisam ser executados diariamente. Então antecipamos para que toda a população possa ser contemplada e vir provar o delicioso bolo aí do nosso aniversário. Dentre mais tem atividades, eventos paralelos, né? Então para quem quiser pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, que também é uma vasta programação em parceria aí com o nosso município. Prefeito Michel, para encerrarmos então este bate-papo, né? O senhor mencionou que a sua equipe de governo, né, já está organizada, as ações começam a decolar para os próximos 4 anos, né, considerando, né, o início da gestão. O que a população pode esperar do senhor, vice, e da equipe aí à frente da administração municipal de Iporã do Oeste? O que a população pode esperar do nosso governo é muito comprometimento. Em primeiro lugar, o comprometimento é com vocês, com a população. Como já dizia o nosso lema, né, de compromisso com o povo, isso tenha certeza dos 4 anos. E também, algo que eu cobro muito da minha equipe é resultado. Eu prezo muito pelo trabalho, mas um trabalho efetivo que traga resultados. Que essa é o objetivo da administração pública, de trazer resultados em benefício da nossa população. Então, de maneira geral, o que eu posso deixar para vocês é que tenham certeza da nossa parceria com o povo de Iporã do Oeste. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Quero lhe desejar ao senhor, vice e toda a equipe muita sabedoria, né, à frente do município, como consequência aí o bem-estar da população do município, e ficamos no aguardo aí das novidades do dia a dia de Iporã do Oeste e também das demandas tanto da administração municipal quanto do povo aqui do município. Gabriel, agradeço a entrevista, agradeço o espaço e também juntamente a toda a equipe do Diário do Iguaçu, né, pelo espaço que nos derem aí para apresentar um pouquinho do que é de uma forma bem direta, né? Temos muito mais potenciais, muito mais coisas ainda para falar, para destacar nosso município, mas um primeiro momento é o que a gente tem aí para explanar para vocês, mas a gente também se coloca à disposição, sempre em prol aí do nosso povo. Desejo a todos, a toda a equipe aí, muito sucesso, né? Aos meus colegas também, né? Os secretários, diretores, coordenadores, toda a equipe de colaboradores, muito trabalho com resultado. Mais uma vez agradeço o espaço e fica aí um grande abraço a todos.